Pessoal da acolhida, ajuda as pessoas. Eu acredito que ainda tem alguns lugares por aí. Levanta a mão quem tem algum lugar vazio. Fica com a mão levantada. Olha aí, ó. Essas pessoas que estão em pé, vai em direção a essas pessoas. Aqui na frente tem bastante lugar, aqui tem mais, para que ninguém fique em pé. Tem lugarzinho para todo mundo. O pessoal da acolhida ajuda o pessoal a sentar. Isso. Fica com a mãozinha em pé que o pessoal vai até você. Hoje, graças a Deus, a igreja está repleta. Amém? Ave Maria, cheia de graça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepara, porque hoje Deus preparou uma surpresa para você. Você nunca mais vai se esquecer desse dia. Amém? Garanto a você, irmão e irmã, você jamais vai se esquecer dessa missa, desse dia, que vai marcar a tua história. Como família, como mãe, como filho. Há coisas na vida da gente que tem valor em si. Um carro só tem valor se ele anda. O que adianta você ter uma Ferrari dentro de casa, na sua garagem, e ela não tem motor, ela não anda, ela não sai do lugar? Alguém vai dar valor para um carro desse? Por mais que seja uma Ferrari, por mais que seja um carro bom, por mais que seja um carro bonito, mas ele não anda. E podem até caçoar de você e dizer: que adianta ter um carro bonito desse, mas ele não anda. O carro não tem valor se ele não servir para andar. O dinheiro só tem valor se ele de fato é verdadeiro. Quantas vezes, às vezes, você já pode ter tido a oportunidade de pegar uma nota falsa, se alguém identifica, aquele dinheiro já não tem valor nenhum. Pode ser 100 reais, você pode ter mais de 1.000 reais na sua mão, mas se aquele dinheiro for falso, ele não tem valor. Há coisas na vida da gente que existe valor, tem valor enquanto funciona, enquanto serve para aquela função. Agora, minha gente, há coisas na nossa vida que tem valor em si mesmo. E a isso eu estou falando de uma mãe. Uma mãe, ela não precisa fazer isso ou aquilo para que ela tenha valor. Uma mãe, ela tem valor porque ela é minha mãe. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente, como filho, às vezes a gente é um filho meio exigente. A gente queria uma mãe melhor. Muitos filhos queriam uma mãe melhor. Muitos filhos olham para a mãe da outra e falam: eu queria uma mãe como aquela. E às vezes nós damos valor para nossa mãe pelo que ela faz pela gente, porque ela cuidou de mim ou não, porque ela me dá isso ou não. Mas nós esquecemos que uma mãe, ela não tem valor pelo que ela faz. Uma mãe, ela tem valor pelo que ela é. Ela é minha mãe, ponto, acabou. Ela é cheia de valor. Se tua mãe está do teu lado, diga: você tem valor. A mãe da gente tem tanto valor que é uma das pessoas que mais marcam a nossa vida, positiva ou negativamente falando. A gente está tão ligado, gente, à nossa mãe,
porque a mãe foi aquela que nos gerou. A gente ficou 9 meses na barriga da mamãe, não foi coisa qualquer, ficamos 9 meses lá dentro. Não é besteira o que a gente às vezes fala, o que os médicos falam, não. Que o momento da gestação é importante, porque tudo que a mãe está sentindo, eu estou sentindo. Tudo que a mãe está passando, eu estou passando. Todos os sentimentos da mãe estão vindo para mim. Eu estou muito ligado à minha mãe. A minha mãe está me gerando. Eu estou recebendo muita coisa. Eu ouço tudo que ela fala. Eu sinto bebezinho lá no ventre materno. Eu sinto tudo que minha mãe está falando. Eu sinto tudo que ela está sentindo. E todos nós, irmãos e irmãs, estamos ligados muito à nossa mãe. Por isso que foi um parto. Por isso que a gente fala é um parto. E ainda é tão bonito porque a gente está ainda preso até a um cordão umbilical que nos prende muito forte a nossa mãe. E a gente chora quando sai dali. É a primeira coisa que a criança faz, porque ela está tão acostumada com o aconchego materno, e de repente ela tem que deixar a sua mãe. A criança é o primeiro choro nosso, porque a gente tem que se desligar da mamãe. Mas não para por aí, mesmo assim ainda a gente precisa ficar ligado, a gente precisa estar ligado a ela. A criança desde o princípio ela precisa sentir o cheiro da mãe. É por isso que é tão importante os primeiros meses. A criança precisa, e é por isso que os médicos insistem tanto. E não pensa que aí não tem só dedo de medicina, aí tem o dedo de Deus. A medicina vai dizer, você não pode dar qualquer leite para a criança, tem que ser leite materno. Por que tem que ser o leite materno? Porque a criança precisa sentir o cheiro da mãe. A criança precisa sentir o toque da mãe. A criança precisa estar ligada à sua mãe. A mãe então é aquela que alimenta. A mãe é aquela que abraça. Mais do que o pai, a mãe está muito ligada ao seu filho. Sim ou não? Portanto, eu e você estamos ligados à mamãe. E por isso que essa pessoa nos marca tanto. É por isso que basta uma atitude negativa de uma mãe, ela vai marcar a nossa vida inteira. E nós precisamos ser curados muitas vezes, porque sofrimentos que eu vivi com minha mãe no passado marcaram minha vida até hoje. E alegrias também. Minha mamãe está aqui hoje. Lembro todas as alegrias que já vivi. Lembro todas as tristezas que já vivi. Ela me marcou. E o que eu sou hoje tem um pouquinho da minha mãe. O que você é hoje tem um pouquinho da sua mãe. Escuta o que o padre vai dizer. O padre quer dizer uma coisa importante nesse dia. Toda mãe ama. Escuta o que eu vou dizer. Toda mãe ama ou não pode amar. Eu vou explicar. Toda mãe ama ou não pode amar. Eu quero dizer que é próprio da mãe amar. Não existe uma mãe que não ama. Por que eu digo isso? Porque esse é um dia de alegria, é um dia de tristeza para outros. É um dia que muita gente talvez não está contente com a sua mãe. Ou talvez é um dia de tristeza porque muitos aqui perderam sua mamãe. Ou então a mamãe está bem longe. Ou então não deu valor enquanto ela estava perto. Não sei. É próprio da mãe amar. Ao ser mãe ela recebe este dom. O dom de amar o seu filho. É claro que é um amor imperfeito. É claro que é um amor ainda imperfeito, que erra muitas vezes. Mas irmão e irmã, não existe uma mãe que não ama. Ah, Frei, você não conhece a minha mãe. Minha mãe só me cobra. Minha mãe nunca conversa comigo. Minha mãe só me bate. Minha mãe só quer dar castigo. Minha mãe isso e aquilo. Na minha infância, Frei, você não sabe o que eu fiz, sofri, apanhei. A mãe te ama. E talvez esse é o jeito imperfeito dela de te amar. Eu estou dizendo que toda mãe ama ou não pode amar. Porque a mãe que não ama, minha gente, é a mãe que não sabe amar. Não é que ela não ama, ela não sabe. Porque não pode amar aquele que não recebeu amor.
A gente liga a televisão hoje em dia e vemos ainda mães que colocam as suas crianças quando nascem. Já liguei a TV e já vi isso, você também. Uma criança foi encontrada na lata do lixo. Uma mãe que faz isso, não é porque não ama, é porque ela não sabe amar. E antes de a gente condenar uma mãe dessa, a gente deveria se perguntar: será que a sua mãe a amou? Será que ela aprendeu o que é amor? Ela não sabe. Mães que deixam seus filhos nas ruas, mães que não valorizam, mães que não cuidam. Toda mãe ama, minha gente, ou ela não sabe amar. Repete com o Frei: Senhor Jesus, eu quero amar minha mãe, porque eu sei que no fundo ela me ama. Às vezes não sabe amar, mas no fundo ela quer me amar sempre. Amém? Irmãos, eu fiquei a semana toda prometendo uma surpresa. Falei que essa missa ia ter uma surpresa, e eu não menti não. Eu quero agora aqui convidar uma pessoa muito especial. Nos conhecemos há pouco tempo, mas já há uma amizade muito grande entre nós, uma amizade de irmãos, de amigos. E eu quero convidar essa pessoa para vir aqui. Fiz essa breve homilia para dar espaço para ele falar. Porque eu quero que você tenha a experiência que ele teve, de fazer a experiência de uma mãe, de uma família. Então eu quero que você adentre na história dele, e toda vez que eu ouço ele, não tem como a gente não entrar na nossa história. Eu quero convidar aqui Oscar Locão. Muitos talvez conhecem, outros talvez não. Muitos talvez já ouviram, mas acredito que a grande maioria, você vê que a igreja está cheia. A grande maioria não. Se prepara e vive este momento como você nunca viveu antes. Oscar, essa igreja é sua. Fica preocupado com o tempo não, deixa Deus te guiar. Amém? Irmãos e irmãs em Cristo, um bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que está no nosso meio. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Oscar, conhecido também como Oscar Locão. Embora não pareça, mas eu tenho 34 anos de idade, amém? Costumo dizer que 34, mas com um corpinho de 18. Eu sou casado, muito bem casado há 2 anos. E nesses 2 anos nós temos uma filha de 7 meses, chamada Maria Clara, que é a coisa mais linda do mundo, porque puxou para o papai, né? Nós moramos em Santo André, São Paulo, e é uma alegria muito grande poder estar aqui, a convite do Frei, nesse dia tão especial que é o Dia das Mamães. É interessante porque talvez nós usamos, né, aquilo que o mundo chama de Dia das Mães para ganhar dinheiro com os presentes, porque mexe com todos os shoppings, as lojas, e compra celular, e compra roupa, e compra isso, e compra aquilo. Mas lógico que nós bem sabemos que todos os dias é Dia das Mães. Mas hoje é um dia especial no qual nós dedicamos o nosso domingo ao Senhor, pois é o dia dele e aquela que nos deu todo amor, todo carinho desde sempre. No início da missa, quando o Frei iniciava a Santa Missa, eu me recordava de uma historinha que aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos, diferente do Brasil, as pessoas, né, todas modernas, com bastante dinheiro, um salário bacana. E lá nos Estados Unidos existia uma família, que era o papai, a mamãe e uma criança. E essa criança, ela havia nascido com um probleminha e ela era toda atrofiada.
Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma criança atrofiada. Ela não andava, ela não falava, ela só ficava assim. Ela falava poucas palavras, ela não sorria, as perninhas não mexiam, as mãozinhas não mexiam, e ela ficava na cadeira de roda o tempo todo assim. Mas Estados Unidos, melhores médicos, melhores cientistas, papai e mamãe eram ricos, e eles gastaram muito dinheiro em busca da cura da doença daquela criança, e eles não encontraram. Papai e mamãe gastaram dinheiro, pegaram os melhores médicos, fizeram os melhores exames, e aquela criança, ela permanecia atrofiada. Nos Estados Unidos existe um ator de filme que ele é muito famoso, muito conhecido. Eu já dei muitas gargalhadas com os filmes dele. Um ator chamado Jerry Lewis. Quem já ouviu falar? Jerry Lewis, talvez por nome você nunca ouviu falar, mas você com certeza já assistiu um filme dele. Um dos maiores atores de comédia dos Estados Unidos, e ele é muito engraçado. E papai e mamãe conheciam Jerry Lewis, e então eles chamaram um dia Jerry Lewis para ir à casa deles, e Jerry Lewis foi lá. E quando Jerry Lewis entrou na casa dessa família, ele viu aquela criança atrofiada na cadeira de roda. Então ele começou a contar piadas, as piadas mais legais, e nenhuma piada fazia com que essa criança sorrisse. Jerry Lewis começou a dar cambalhota, pular estrelinha, dar pirueta, fazer caretas, e aquela criança continuava sem se mexer. Jerry Lewis então olha nos olhos dela e diz assim: por que você é assim? Eu estou aqui um tempão fazendo caretas, dando estrelinha, pirueta. Eu te contei várias piadas legais e você não foi capaz de abrir um sorriso para mim. Por que você é assim? A criança atrofiada na cadeira de roda, então ela olha para Jerry Lewis e diz: olha como eu sou, moço. Ninguém gosta de mim. Então Jerry Lewis olhou nos olhos daquela criança, ele penetrou o olhar dele no olhar dela e disse: I like you. E quando Jerry Lewis disse I like you, ele começou a perceber que as perninhas da criança começaram a se mexer. Então começou a escorrer lágrimas dos olhos de Jerry Lewis, e ele disse mais forte: I like you. E quando ele disse I like you pela segunda vez, as mãozinhas da criança começaram a se mexer. Então Jerry Lewis começou a chorar, e aí o pai já estava chorando, a mãe também, e Jerry Lewis começou a gritar I like you. E o sorriso começou a vir no rosto da criança, e ela começou a se mexer, e o milagre começou a acontecer na vida de uma criança 11 anos atrofiada numa cadeira de roda, porque um homem que talvez nem frequenta a igreja disse I like you, que significa eu gosto de você. Um simples eu gosto de você foi capaz de fazer um milagre na vida de uma criança há 11 anos atrofiada. Qual é o milagre que está faltando na sua casa, papai? Qual é o milagre que está faltando na sua casa, mamãe? Talvez os milagres eles não acontecem na nossa casa, sabe por quê? Porque talvez nós nunca dissemos para os nossos irmãos, filho, pai, mãe, primo, tio, tia, avô, I like you, que significa eu gosto de você. Eu não sei com quem você veio nessa missa, mas se você veio com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa I like you. Se ela não compreendeu nada, fale em português, fale eu gosto de você. É engraçado porque é tão simples, sim ou não? Mas nós não dizemos. E um simples eu gosto de você é capaz de também operar um milagre na vida de uma família. Ah, que lindo olhar essa Santa Missa aqui de frente.
Quantas pessoas aqui na igreja, talvez pessoas que não vêm há tantos domingos, mas hoje você veio. E não importa se você não veio há tantos domingos, você vai se confessar depois. E você vai pedir perdão, porque faltar de domingo na missa é um pecado mortal. São João Maria Vianney, dos seus púlpitos subiam que aquele que falta de domingo à Santa Missa, ele tem a sua cadeira cativa no inferno. Portanto, família, não falte mais de domingo na missa. Essa igreja não pode estar repleta de pessoas somente hoje. Todos os domingos ela tem que estar assim. E como um dia foi profetizado nesta igreja, tem que estar não somente assim, mas pessoas lá atrás também, nem cabendo mais gente, porque domingo é o dia dele. E hoje é um dia especial. E como eu fico feliz de ver crianças assim. Quantos anos você tem? 8 anos. Já na igreja. Ah, irmãos, eu me lembro de quando eu era criança, que eu fazia catequese, eu tinha meus 9 anos. Eu me lembro de um dia no Dia das Mães. Ah, que legal que era quando as mamães iam para a igreja. E eu me recordo da minha infância, eu era um menino arteiro. Mamãe chamava eu de garoto proveta, filho proveta. Eu era bagunceiro, eu era arteiro, eu saía correndo na escola. Mamãe frequentou a escola mais do que eu. Todos os dias a diretora chamava minha mãe na escola. Ah, eu era bagunceiro. Eu era aquele pequenininho de cabelo encaracolado, olhinho verde, que arrumava confusão na hora do recreio. Eu arrumava briga, eu era tremendo. Alguns tios meus chamavam de danado. Esse menino é danado. Papai e mamãe, olha aqui nos meus olhos. Se algum dia você chamou o teu filho de danado, teu sobrinho, teu neto, saiba que a palavra danado, vindo do dicionário Aurélio, danado significa condenado ao inferno. Olha o poder das nossas palavras. Nunca mais a partir de hoje, se confesse também, padre, quer me confessar? Qual é o seu pecado? Eu chamei o meu filho um dia de danado. Se confesse. Porque danado significa condenado ao inferno. E nós pais não sabemos disso. E nós vamos dizendo, esse é danadinho, essa é danadinha. E foi assim que eu fui crescendo. Eu era o danadinho de dentro de casa. E eu fui crescendo. Meus pais são nordestinos. Tem nordestino aqui? Meu Deus, glória a Deus. Mamãe veio de Pernambuco, uma cidade pequena. E que feliz que eu conheci uma irmã que a família dela veio da mesma cidade da minha mãe. Eu falei, nossa, só tem 50 pessoas naquele lugar. Eu achei outra pessoa que morava lá. Mamãe veio do interior de Pernambuco, uma cidade pequena chamada Lagoa dos Gatos. Olha que lindo, é por isso que eu nasci um gato. Mamãe morava numa cidade chamada Lagoa dos Gatos, em Pernambuco. E meu vovô e minha vovó, que eu não os conheci, que hoje estão na glória do Senhor, lá não tinha WhatsApp, não tinha celular, foram 18 irmãos. Irmãos, é filho pra dedéu, não é? É. E eles moravam no interior de Pernambuco, não tinha escola, era longe. O caminhão passava uma vez por mês para levar para a escolinha. E com 9 anos minha mãe perdeu a mãe dela. Alguém daqui já perdeu a mamãe? Levante a mão para eu ver. Minha mãe com 9 anos perdeu a mãe dela. E com 14 anos ela perdeu o pai. Alguém daqui já perdeu o pai? 9 anos sem mãe, 14 anos sem pai. Veio para São Caetano para ganhar a vidinha dela e começou a trabalhar de empregada doméstica. Lavava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos da patroa. E mamãe foi crescendo e conheceu um rapaz chamado João, que veio de Alagoas, Maceió. Tem algum alagoano aqui? Glória a Deus. Quem sabe não somos primos, hein? Né? Papai veio de Alagoas, Maceió. E eles se conheceram, ficaram, namoraram, noivaram, se casaram e tiveram 3 filhos. E em todos os lugares onde Deus tem me permitido viajar, eu tenho dito essa mesma frase: o vento é o mesmo que sopra, mas cada folha tem um bailado diferente. Significa dizer que a mesma educação que minha mãe deu para mim foi a mesma educação que ela deu para os meus 2 irmãos. Só que eu quis ser diferente. Não é assim, papai e mamãe, você que tem mais filhos? Você deu a mesma educação para todos os filhos, mas tem um que é diferente do outro. O comportamento, o jeito de se vestir, de falar, de tratar você. Cada filho é de um jeito.
E foi assim que aconteceu na nossa casa. Eu era a ovelhinha negra da família, mas eu era um rapaz feliz. Eu brincava de bolinha de gude, andava de skate, de bicicleta, né? Andava de carrinho de rolemã, brincava de queima, soltava pipa. Eu era uma criança feliz. Mas São Caetano do Sul, dizem que é cidade de primeiro mundo. Todo mundo com o nariz empinado, seu carro importado, sua casa própria. Mas nós não éramos assim. Papai e mamãe trabalhavam numa padaria chamada Padaria Canoa, e a profissão deles era lancheiro. Lancheiro naquela época era aquele que fazia coxinha, risole, bolinho de carne, esfirra. E aos domingos o meu pai colocava a máquina de frango na calçada da padaria. E pelo fato do meu pai assar frango, ele era conhecido em São Caetano como João dos Frangos. Era a maior decepção na minha vida. Eu tinha vergonha dos meus pais, porque os pais dos meus amigos, alguns eram médicos, enfermeiros, professores. Os meus pais eram lancheiros, trabalhavam dentro de uma padaria. O meu pai até hoje, ele é totalmente 100% analfabeto. Ele não sabe ler nenhuma palavra. Ele sabe que ali está escrito coxinha, porque ele tem 64 anos. E são 64 anos sabendo que aquilo ali é assim, um O é assim, mas ele não sabe que é um O. Ele é totalmente analfabeto. E eu fui crescendo com vergonha dos meus pais. Minha mãe, ela tem a 4ª série do Mobral, pouco estudo. Ela escreve o 2 S no lugar que é ser cedilha. Ela escreve todas as palavrinhas, né, erradas. E assim é minha mãe. E eu fui crescendo com vergonha da minha mãe. 14 anos de idade eu entrei numa escola chamada Senai, com 560 alunos, todos os homens. E nós nos chamávamos pelo sobrenome. Eu era o Silva da minha turma, e na minha turma tinha um jovem que se chamava Souza. E no decorrer do curso nós nos tornamos amigos. E um dia nós matamos aula na escola à noite. O portão da escola se fechou, matamos aula, entramos no meio do matagal. E ali o Souza retirou da mochila uma latinha de cola, 4 sacolinhas do mercado, despejou a cola em cada sacolinha. E é naquele dia ele nos ensinou a assoprar e puxar aquela sacolinha, assoprar e puxar aquela sacolinha. E aos 14 anos de idade eu fiz o meu primeiro uso da droga, a cola de sapateiro. Usamos droga naquela noite, mas o Souza não me disse que depois daquela cola de sapateiro eu iria experimentar o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, e que depois de alguns anos eu ia estar trancado dentro do meu quarto, fumando o famoso mesclado, que é o crack com a maconha. 16 anos de idade os meus pais se separaram. Eu quero dizer para você, papai e mamãe que está aqui, eu não sei se você é separado ou se você ainda mora junto com seu esposo, mas uma das maiores dificuldades de um jovem é ver os seus pais se separando. Com 16 anos de idade os meus pais se separaram, porque minha mãe havia descobrido várias traições do meu pai. E minha mãe não aguentou mais o casamento quando ela descobriu que o meu pai havia transado com uma sobrinha dela, filha da irmã dela. Foi muita humilhação para a família. Minha mãe se separou do meu pai, ele foi morar na padaria, ela saiu daquele lugar, foi trabalhar numa outra padaria, e ali nós começamos a viver uma vida diferente, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos. Eu tinha 16 anos quando eles se separaram. O Senai não pagava, meu irmão era estagiário numa metalúrgica, ganhava bem pouquinho. O meu irmão era mais velho, trabalhava na General Motors, e ele junto com minha mãe começaram a sustentar a nossa casa. Tudo que eles podiam comprar dentro de casa eles compravam, mas nós começamos a passar algumas dificuldades. E eu ia na padaria pedir dinheiro para o meu pai, ele não dava, dizia que não tinha. Mas meses depois ele se juntou com uma mulher, na qual ele vive até hoje. E eu tenho orado muito pelo meu pai, porque até hoje ele continua fazendo muitas coisas erradas, mesmo estando com essa outra mulher. E eu tenho dobrado o meu joelho por ele todos os dias da minha vida, para que um dia ele possa estar comigo dentro da igreja. E eu fui crescendo, e 17 anos, 1997, eu sou de 80, 17 anos de idade montei uma banda de forró universitário. Era febre em São Paulo, deu certo, gravamos um CD com 8 músicas, tocávamos forró nos shows, nas casas de show de São Paulo. E nós tínhamos mulher de graça, bebida de graça, comida de graça, droga de graça. Me formo no Senai em 1998, em 1999 começo a trabalhar como torneiro mecânico.
Antes disso, uma coisa que eu nunca contei, essa o Frei não sabe. Quando eu me formei no Senai, eu ainda não havia trabalhado em nenhum lugar, e minha mãe estava desempregada, ela tinha sido mandada embora da padaria. Então estava eu e minha mãe desempregada, e uma tia, né, eu considerava ela como tia. Ela nos levou em Mauá, num terreiro de Umbanda. E quando nós chegamos lá, eu vi algumas imagens de São Jorge, imagens de Nossa Senhora, e eu falei, esse lugar é de Deus. Então aquele homem que era um homossexual, ele recebia algumas entidades, e veio uma entidade de nome Boiadeiro. E esse boiadeiro começou a dizer para mim e para minha mãe que em menos de 20 dias nós estaríamos empregados. E nós saímos daquele terreiro de Umbanda. Na outra semana minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica novamente. E o patrão da minha mãe era dono de uma metalúrgica. E minha mãe disse para o seu João, o meu filho, ele acabou de se formar no Senai como torneiro mecânico. Ele falou, tem uma metalúrgica, traz o currículo do seu filho. E em 15 dias eu estava trabalhando. Depois daquele terreiro de Umbanda, 15 dias, eu e minha mãe estávamos trabalhando e começamos a achar que aquele lugar era de Deus. E começamos a frequentar aquele lugar. Nossa, muito tempo que eu não contava isso. E nós começamos a trabalhar. E foi o meu primeiro emprego como torneiro mecânico. E em 2001 meu irmão arrendou um bar em Santo André. Era um bar feio, com paredes amarelas, e iam muitos alcoólatras lá, saía confusão, eu não gostava daquele público. Então transformamos aquele bar num bar de surfista. Colamos revistas de surf na parede, as cores do reggae atrás do balcão, a imagem de Bob Marley, e o nome do bar se chamava Xibalba, que significa nascido do inferno. Nós pichávamos os muros das casas, e nós pichávamos o Warlock, que significa demônios. E 11 anos, e nesse bar foi o meu fundo do poço, com 56 quilos. 11 horas da noite eu abaixava as portas do bar, e aquilo que você imagina entrava lá para dentro. Prostituta, travestis, homossexuais. E ali com 56 quilos, 21 anos de idade, já não tinha mais perspectiva de vida. Não tinha mais vontade de fazer barba, tomar banho, pentear cabelo. Já não usava mais droga, a droga me usava. Cheguei ao fundo do poço praticando orgias em cima de uma mesa de sinuca, com travestis, prostituta e homossexuais. Até que um dia a minha mãe ouvia outra coisa que o Espírito Santo me revela, que eu nunca contei, eu acho, para vocês de Parelheiros, Grajaú. A minha mãe escutava Paulo Barbosa. Minha mãe escutava Eli Correia. E um dia nesses programas de rádio, o rapaz disse no rádio assim, mãe, se você um dia descobrir que o seu filho usa drogas, diga para ele que você vai usar com ele, porque você vai morrer junto com ele. E aquilo ficou na mente da minha mãe. E um dia nós estávamos em casa, eu sentei no sofá, minha mãe no outro, os meus dois irmãos nesse. Era uma reunião para dividir despesas, e eu comecei a chorar. Minha mãe não entendeu, eu era um jovem duro, eu não chorava por nada. Ela olhou nos meus olhos e disse, filho, você está chorando por quê? É uma reunião para dividir despesas. Foi o dia mais triste da minha vida. O dia que eu tive que olhar nos olhos da minha mãe, que veio do interior de Pernambuco, que se matou atrás de um balcão de uma padaria para não deixar faltar nada dentro de casa. Eu olhei nos olhos da minha mãe e disse, eu estou chorando porque eu uso drogas, mãe. Eu preciso da sua ajuda. O dia mais triste da minha vida. Quando eu disse para minha mãe que eu usava drogas, minha mãe começou a chorar e tremer. E ela começou a ficar vermelha, se engasgar com um soluço, e depois ela começou a ficar roxa, e ela começou a ter um início de um infarto. Ela foi perdendo a respiração, tremendo, e ela queria dizer 3 palavras, tudo menos isso, e ela não conseguiu.
Meu irmão mais velho pegou água com açúcar, jogou na boquinha da minha mãe. Meu irmão do meio tirou a blusa dela, começou a abanar a minha mãe, e ela chorando, querendo dizer tudo menos isso. Ela me levou para o quarto dela depois do susto. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Nós éramos pobrezinhos, simplesinhos. Ela não dormia numa cama de casal. Foi eu que anos depois dei uma cama de casal para ela de presente, com um colchão daquele que você senta e o outro não se mexe. Mamãe dormia numa cama de solteiro, e eu nunca vou me esquecer. Ela se sentou na cama de solteiro, 21 anos de idade, marmanjo, barbudo. Ela colocou o meu rosto no colo dela, e ela começou a acariciar o meu rosto. E chorando ela dizia: filho, quando você usa drogas, qual que é a reação da droga no seu corpo? Porque o dia que você chegar drogado em casa, a mamãe vai tentar te dar amor. Ela chorava, acariciava o meu rosto e dizia: filho, o dia que você não tem dinheiro para comprar droga, qual que é a reação da abstinência da droga no seu corpo? Porque o dia que você não tiver dinheiro para comprar droga, a mamãe vai tentar te dar amor. Ela não me bateu, ela não me xingou, ela não me expulsou de casa, ela não gritou comigo. A única coisa que minha mãe fez naquela noite foi me dar amor. Eu quero deixar um recado para você, papai e mamãe. Se você tem um filho que hoje se encontra perdido, o mundo diz que não tem solução, mas eu quero profetizar na sua vida que o amor, ele supera tudo. A minha mãe começou a me amar de uma forma diferente. Preste atenção, uma coisa que eu nunca contei também. Quarta série do Mobral. Não sabe ler e escrever direito, mas sabe o que minha mãe fez naquele dia? Ela se ajoelhou e disse para Deus que ela iria rezar os 150 salmos da Bíblia para Deus me resgatar do mundo das drogas. Só que ela não me disse isso. E quando eu ia para as baladas, quando eu chegava de madrugada, eu via a luz do quarto da minha mãe acesa, e quando eu chegava lá, estava o óculos da minha mãe todo torto, a Bíblia aqui e mamãe babando. E eu não entendia o porquê da Bíblia ali, o óculos todo torto. A cada dia era a mamãe rezando um pedaço do salmo, do propósito que ela tinha feito com Deus. Então eu me recordo que eu tirava o óculos dela sem ela perceber, colocava na escrivaninha, pegava a Bíblia, dobrava, e eu só percebia que ela fazia assim, ó. Era como se ela dissesse: agora eu vou dormir, filho, porque eu sei que você chegou. E todas as noites eram assim. Eu me recordo de quando eu chegava em casa louco de maconha. A maconha, ela deixa um cheiro terrível no corpo, e minha mãe ia me abraçar para me dar boa noite, para ela conseguir dormir, e eu empurrava minha mãe. Aqueles lanches que eu comia de madrugada, e ela não entendia nada. Até que um ano depois, eu estava com 22 anos de idade, quando eu fui convidado para fazer um retiro. Minto, antes disso, algo que o Espírito me revela que eu nunca contei. Teve um dia que minha mãe foi limpar o guarda-roupa, e ela achou uma ponta de maconha. E naquela noite eu havia prometido para ela que eu iria parar, só que eu era um mentiroso. E ela achou uma ponta de maconha dentro do guarda-roupa. E quando eu cheguei em casa, ela estava no meu guarda-roupa, em cima de uma escada. E o meu irmão do meio, o Cacá, ele havia me contado: Oscar, a mãe achou uma ponta de maconha sua, e ela está muito triste. E eu cheguei em casa, ela não me falou nada. Eu peguei minha cueca, minha toalha, fui tomar banho, saí do banho, ela não me falou nada. E o meu irmão tinha me contado. Aí foi assim, ela em cima da escada. Eu falei: a senhora quer me contar alguma coisa? Ela só olhou para mim e falou: o que é isso, filho? E apresentou aquela ponta de maconha. Aí eu falei assim: isso daí é um cigarro de maconha, mãe. Mas você não falou que tinha parado? Aí ela se lembrou do que o Paulo Barbosa, ele Correia, havia dito: fala para o seu filho que você vai usar droga com ele, que você vai morrer junto dele, se ele não parar. Então ela se lembrou e disse: já que você não quer parar de usar droga, então a mamãe vai fumar esse cigarro de maconha com você.
Foi o maior ato de covardia. Nunca contei nos retiros dos filhos de vocês isso. Eu peguei aquele cigarro de maconha da mão da minha mãe e disse para ela, olhando nos olhos dela: eu vou te provar que maconha não faz mal para ninguém. E já que a senhora quer fumar, nós vamos fumar juntos. E quando eu disse isso para minha mãe, ela não esperava essa reação. Ela desceu da escada chorando, mas ela nunca perdeu a esperança. E ela continuou com os salmos dela. Até que um ano depois eu fui chamado a fazer o retiro de jovens. Sexta, sábado e domingo. Havia usado drogas a madrugada inteira. Cheguei no retiro na sexta-feira, não conseguia dormir, virei para cá, virei para lá, por causa das 3 malditas ilusões que toda pessoa que usa droga tem. Desculpa papai, desculpa mamãe, mas se você não quer que o seu filho use droga, dê você o exemplo para ele. Tem muitos pais que não querem que os filhos usem droga, mas a maior droga que mata no mundo ainda hoje é o álcool e o cigarro. Aí o pai fala: filho, você nunca vai usar droga. Se eu descobrir que você vai usar droga, você vai apanhar do papai. E quando o filho abre a geladeira, está cheia de cerveja lá dentro. Saiba, pai, que o seu filho ele se inspira em você, assim como eu me inspirava em meu pai, para atrair todas as namoradas que eu tinha. E nesse retiro, eu virei para cá, virei para lá, e eu não conseguia dormir por causa das 3 ilusões que toda pessoa usa droga tem. Se você toma uma cervejinha, fuma um cigarro, usa qualquer tipo de droga, toda pessoa que usa droga tem essas 3 ilusões. Eu não sou um viciado, eu só uso de vez em quando, e o dia que eu quiser parar, eu paro. E eu dizia isso para todo mundo. Só que eu era totalmente viciado por maconha, eu não conseguia dormir sem antes fumar maconha. E naquele retiro, dentro do quarto, o rapaz acendeu um isqueiro, abriu um clarão, ele tirou uma trouxinha de maconha, enrolou um cigarro de maconha dentro do quarto, dentro do retiro. Nós travamos a porta do quarto com a beliche, para as pessoas da igreja não conseguirem entrar dentro do quarto. Travamos a beliche na outra parede, cuspimos nas janelas. Então a gente acendia aquele cigarro de maconha, apagava no guspe, soltava para fora da janela, puxando e entrava para dentro do quarto. Fumamos maconha dentro do retiro, no quarto. Acabou a sexta-feira, chegou o sábado, uma palestra de perdão. Estávamos numa capela, o pregador pegou o microfone e disse: jovem, está vendo aquela caixinha? Era uma caixinha bem pequenininha, desse tamanho, dourada. Ele disse: essa caixinha se chama sacrário. E dentro desse sacrário existe um Deus que quer mudar a sua vida. Basta só você aceitar e dizer sim para Ele. E pediu 2 favores para nós: que abaixássemos a cabeça e fechássemos os olhos. E eu fiz isso. Eu abaixei a minha cabeça, fechei os meus olhos, e Ele começou a conduzir uma oração de perdão. E Ele começou pela mãe. Jovem, do jeito que você está, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e coloca a imagem da sua mãe na sua frente. Eu era drogado, mas eu não era burro. 21 de setembro de 2002, um sábado à tarde, abaixei a minha cabeça, fechei os meus olhos. Ele começou a conduzir uma oração de perdão, começou pela mãe, e ele disse assim: jovem, como que é a sua mãe? E quando ele disse isso, eu com os olhos fechados e a cabeça baixa, eu coloquei o rostinho da minha mãe do jeitinho que ela era. E aí eu comecei a chorar, porque ele fez essa pergunta: faz quanto tempo que você não dá um abraço na sua mãe? Faz quanto tempo que você não diz eu te amo para a sua mãe? E quando ele disse isso, eu comecei a chorar, porque eu tentei me lembrar o último dia que eu havia dito eu te amo para minha mãe, e eu não consegui me lembrar. Eu não era um cara de dizer eu te amo. Eu nunca me esqueço, uma coisa que eu nunca contei também. Eu ajudando minha mãe, ela fazia as coxinhas na padaria, eu passava no ovo, e um dia eu falei para ela assim: mãe, eu quero ir morar com um pai. E ela começou a chorar feito criança. Foi o meu pai quem traiu ela, foi ele quem saiu de casa, foi ele quem a humilhou. E ali eu dizia para ela que eu iria morar com ele. E ali naquele dia eu comecei a relembrar de tudo isso. E aí eu comecei a chorar. Depois ele passou para o pai: como que é o seu pai, jovem? Eu comecei a chorar.
Ele falou a minha vida inteira naquele sábado à tarde. Ele disse que havia naquele lugar um jovem que os pais eram separados, que faziam 6 anos que os pais eram separados, que havia um jovem ali que ele tinha um ódio tremendo do pai. Ele contou toda a minha história e eu comecei a chorar. Depois ele passou para Jesus. Como que você acha que Jesus é? Cabeludo, barbudo, gordo, magro? E ele pediu para nós colocarmos a imagem de Jesus. 21 de setembro de 2002, eu tive uma visualização com Jesus que eu nunca mais tive em quase 13 anos de caminhada. Jesus me apareceu assim, com uma batina branca até os pés. Aqui ele usava um cordão azul na cintura, que aqui até os pés. Ele tinha uma barba comprida, encaracolada e ruiva, um cabelo comprido, encaracolado e ruivo, e o pregador dizia: usa da sua imaginação e dá um abraço nesse Jesus. Eu fiz isso, usei da minha imaginação, dei um abraço nele e ele disse assim: o que você gostaria de dizer para Jesus esse sábado à tarde? Eu não tinha nenhuma palavra bonita para dizer, mas Deus não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de palavras verdadeiras, sinceras, que saiam do fundo do coração. Então eu disse: brother, se você existe e cabe dentro dessa caixinha, então muda a minha vida. E quando eu terminei de dizer muda a minha vida, algo de sobrenatural começou a acontecer com o meu corpo. Eu comecei a tremer e chorar, e eu tremia muito, eu chorava muito. Era o encontro da renovação carismática. Os intercessores começaram a orar por mim em línguas que eu nunca havia escutado na minha vida. E conforme eles oravam, eu ia tremendo, eu ia chorando. E ali eu comecei a inalar, saía pelo meu corpo cheiro de maconha, de cocaína, de crack, de orgia. Saía pelos meus poros, eu suava, eu sabia que algo diferente estava acontecendo. E naquele abraço Jesus me disse 2 coisas. A primeira: eu permiti que você usasse droga dentro da minha casa, te provei que você era um viciado. E a segunda coisa que Jesus me disse naquele abraço: a partir de hoje, filho meu, eu te chamo a ser um profeta, e eu te liberto desse vício. 21 de setembro de 2002, quando ele disse eu te liberto desse vício, algo diferente aconteceu comigo. Acabou o sábado, acabou o domingo, fomos para o salão da igreja. Eu pensei que eu ia chegar no salão da igreja, pegar a minha mochila e ir para minha casa. Eu estava enganado. Os coordenadores tinham chamado tio, tia, avô, vó, os pais, amigos da rua, todo mundo, para eles irem ver como que a gente ia chegar do retiro. 120 jovens, 3 ônibus, 40 em cada. O coordenador pede para nós darmos as mãos. Todo mundo deu as mãos, descemos as escadas do salão. As bexigas começaram a cair do teto. O ministério de música cantava está no céu, no mar, na extensão do infinito, aquela alegria. Subimos em cima do palco. Domingo, 22 de setembro de 2002, o dia mais feliz da minha vida. Subimos em cima do palco, mais de 1000 pessoas no salão da igreja. O coordenador pega o microfone e diz: jovens, quem gostaria de dizer como foi esse final de semana para essas pessoas? 22 de setembro de 2002. Eu desci, eu fui o primeiro, peguei o microfone todo tremendo na frente daquelas pessoas. E minha mãe, nós morávamos já em São Paulo nessa época, a igreja era em São Caetano, são 2 ônibus. Ela era a última do salão, tinha chegado atrasada. Mas quando eu peguei o microfone na mão, que eu olhei lá para o fundo, eu enxerguei a minha mãe. E só de estar com o microfone na mão, os olhos da minha mãe começaram a brilhar, irmão. Então eu nunca vou me esquecer desse dia, ninguém vai poder apagar esse dia da minha vida. Eu olhei nos olhos da minha mãe lá no fundo e disse assim, ó: mamãe. E quando eu disse mamãe, as lágrimas começaram a escorrer do rosto dela. Eu nunca vou me esquecer. Eu olhei no rosto dela e disse: mamãe, 8 anos no mundo das drogas, 8 anos falando palavrão para a senhora, 8 anos te xingando, 8 anos a senhora sendo a mãe do Noia. Mas nesse final de semana eu senti um amor tão grande de Deus, mamãe, que Ele disse que estava me libertando e me chamando a ser um profeta. Então a partir de hoje, no meio dessas pessoas que eu não conheço, eu prometo fazer a senhora a mãe mais feliz do mundo. Eu prometo te dar amor, carinho, atenção, respeito. Eu prometo te pedir a bênção antes de sair de casa. E esse dia está cravado aqui no meu coração. E aqui, ó,
Minha mãe saiu lá do fundo, foi pedindo licença, licença. As pessoas abriram um corredor. Minha mãe foi saindo, era uma eternidade. E quando ela chegou em mim, ela me deu um abraço. Eu estava com 22 anos de idade. 22 anos que eu tinha vergonha da minha mãe porque ela era lancheira. 22 anos que eu tinha nojo da minha mãe porque ela chegava em casa com cheiro de fritura. Mas ela trabalhava de segunda a sábado, de domingo não. Sabe o que minha mãe fez? Colocou o melhor tênis, a melhor calça, a melhor blusa. Ela usava um perfume bem barato que ela limpava os nossos ouvidos com cotonete quando nós éramos criança. Um perfume chamado Alma de Flores. E minha mãe tinha colocado aquele alma de flores no pescoço dela. E quando eu abracei a minha mãe, foi o abraço mais verdadeiro que eu dei na minha mãe. E naquele abraço eu só dizia: mamãe me perdoa, mamãe me perdoa, mamãe me perdoa. E a única palavra que saía da boca da minha mãe era: calma filha, a mamãe está aqui, ó. E a mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe te ama. 22 de setembro de 2002, minha mãe é de 1950, ela tinha 51 anos, ia fazer 52 em dezembro. Pernambucana, ela falava muito alto quando ela conversava. Minha mãe andava rápido, ela fazia 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Colocava o frango, o leite, lavava a roupa, não sei o que lá, passava, tudo ao mesmo tempo. Assim era minha mãe. E quando eu entrei na igreja, aonde eu ia, ela fazia questão de ir comigo. Ai de mim se eu não a chamasse. E nós chegávamos separados, ninguém sabia que minha mãe estava no lugar. E aí eu dava o meu testemunho de vida. E no final eu fazia a mesma coisa que eu fazia dia 22 de setembro de 2002. Sabe onde que minha mãe está? Aqui, mamãe, vem cá. E minha mãe entrava, todo mundo aplaudia. Eu chorava tudo de novo, ela chorava tudo de novo, porque nós nos lembrávamos daquele 22 de setembro de 2002. Hoje, maio de 2015, minha mãe tem 64 anos. Ela já não fala tão alto. Ela já não anda mais rápido. Ela já não consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Sabe o que mais me entristece? Ela já não me acompanha mais em todos os lugares. 64 anos. Dor aqui, dor ali, dor acolá, remédio para isso, remédio para aquilo. E ela não me acompanha mais em todos os lugares porque o físico dela não aguenta mais. Ela acorda 3h30 da manhã, irmãos. Ela pega o primeiro ônibus na Avenida do Oratório, 4h20. O segundo ônibus na Avenida do Oratório, mais para frente, 4h40. E ela entra na lanchonete 4:55 da madrugada. Com 64 anos de idade. Ela trabalha até hoje para ganhar 800 e poucos reais. Sabe para quê? Para poder se sustentar, porque os convênios é 600, aposentadoria 700. Então ela tem que trabalhar. E a maior alegria da minha mãe é quando eu digo para ela que eu vou jantar na casa dela. Ela pega o salário dela, ela vai no mercado chamado Bem Barato que tem perto de casa. Ela compra Danone que faltou quando os meus pais se separaram. Ela compra bolacha, salgadinho. Ela enche a geladeira de besteiras. Sabe para quê? Para o bebezão dela de 34 anos comer aquelas coisas gostosas. Ela me chama de bebezão. É a coisa mais linda do mundo. Hoje é um dia muito especial para mim, porque faz muito tempo que a minha mãe não me acompanha. Mas quando o Frei Gilson falou: Oscar, você poderia ir lá no Dia das Mães? Aí eu liguei para minha mãe e eu falei: mamãe, é Dia das Mães, eu tinha que te dar um presente, mas eu estou desempregado desde novembro. A senhora poderia me dar um presente? E ela falou: qual, meu filho? Aí eu falei: a gente vai ter que acordar 5h30 da manhã e sair de casa 6 horas para ir lá para o Grajaú. A senhora topa? Ela falou: pode passar na casa da mamãe que 6 horas eu vou estar pronta. Ela veio: faz favor, mamãe, vem cá. Essa daqui é a minha mamãe.
pode se sentar só mais um minuto, por favor? Essa daqui é a coisa mais preciosa na minha vida, jovens. Sabe o que eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida? Foi Ele ter permitido que ela ficasse viva por enquanto que eu estivesse dentro da igreja. Porque se Deus tivesse levado a minha mãe quando eu usava drogas, eu não sei o que ia ser da minha vida. Mas esse foi o maior presente que Deus me deu. Saber que a minha mãe está viva e hoje ela dorme quando eu saio de casa. Porque ela sabe que quando eu saio de casa eu saio para falar de Jesus. Se eu estou aqui hoje foi por causa da fé dessa mulher, que não tem estudo não, mas tem uma fé que mães de faculdade não têm. Eu nunca contei isso para vocês do Grajaú. Quando eu nasci, todos os médicos me desenganaram dentro do hospital. E o médico falou: seu filho não vai sobreviver. E minha mãe, com a fé dela, ela falou: então já que ele não vai sobreviver, eu quero que ele morra em casa. Eu vou tirar o meu filho do hospital. O médico deu um bolo de folhas desse tamanho para minha mãe e disse para ela: se você quer tirar o seu filho do hospital, você vai ter que assinar todas essas folhas. E se o seu filho morrer, a senhora será responsável pela morte dele. A minha mãe assinou todas aquelas folhas e me levou para casa. E ela fez uma promessa com São Francisco de Assis, que ela iria lá em Pernambuco pagar uma promessa numa procissão que tem lá em Pernambuco, em Lagoa dos Gatos, e eu iria estar vestido de São Francisco de Assis. E Papai do Céu ouviu a oração dessa mulher. Deus não me levou. E eu me lembro que quando eu era pequenininho, nós naquela procissão, aquela rua comprida lá em Lagoa dos Gatos, e eu vestido de São Francisco. Se eu estou com o microfone na mão, foi porque ela nunca desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Irmão, nunca me esqueço o dia que mamãe operou pedra no rim ou na vesícula, eu sempre confundo. Vesícula. Mamãe operou de pedra na vesícula. E o meu irmão pediu para eu buscar a minha mãe. Quando eu cheguei lá no hospital para buscar a minha mãe, o estacionamento cobrava de cada meia e meia hora. E era um absurdo de caro, não tinha lugar para a rua. Deixei o carro no estacionamento do hospital. O manobrista pegou a chave, olhei no relógio, subi lá no quarto e disse: vamos mãe, vamos, o carro está lá fora e é muito caro o estacionamento. Mamãe, deitada na cama do hospital, disse: filho, o médico precisa passar aqui para dar alta ainda, vai ter que demorar mais um pouquinho. E eu comecei a ficar nervoso, eu já estava na igreja, já era um pregador. E eu falei: caramba mãe, cadê esse médico que não chega? É caro o estacionamento. E demorou, e demorou, e demorou, e demorou. Aí o médico chegou, deu alta para minha mãe, explicou como que era para fazer a limpeza dos pontos, o que ela teria que comer. Então pegamos o elevador, descemos, e quando o elevador chegou no hall do hospital, eu falei: vamos mãe, o carro está no estacionamento, vamos. Aí quando eu olhei para trás, minha mãe estava parada lá no elevador. Filho, a mamãe acabou de operar, filho, está cheia de ponto, calma. E aí Deus falou comigo naquele dia. Deus falou: cabeçudo, quando você era pequenininho, você tinha umas pernas bem pequenininhas, e a sua mãe tinha umas pernas grandes já, e ela tinha toda a paciência do mundo com você. Agora chegou a vez de você ter toda a paciência do mundo com ela. Deus me ensinou naquele hospital a ter paciência com a minha mãe. Eu não sei se é por causa da idade e se isso é natural de Deus, mas a minha mãe me conta coisas que há 3 dias atrás ela já me contou pelo telefone. A sua mãe era assim? Ela me conta coisas que há 3 dias atrás ela já me contou, mas ela esquece que ela me contou. Aí ela me conta tudo de novo. Sabe o que eu faço, irmãos? Com a maior paciência do mundo, eu escuto tudo de novo. Sabe por quê? Porque não é porque eu sou um pregador da palavra que eu sou melhor do que você. E por eu não ser melhor do que você, vai chegar um dia que Deus vai precisar da minha mãe lá no céu.
ela vai morrer um dia. E o dia que a minha mãe morrer, pode ter certeza que eu vou sentir saudade das coisas repetitivas que ela dizia. E por enquanto que ela não morre, eu procuro ter toda a paciência do mundo com essa mulher que é o meu tesouro. É o meu tesouro. A coisa mais linda do mundo para mim. Eu aprendi a perdoar o meu pai na igreja. Um dos dias mais difíceis para mim foi olhar nos olhos do meu pai e dizer para ele: o Senhor traiu a minha mãe, deixou faltar coisas dentro de casa, mas mesmo com todos os teus defeitos, pai, eu te amo, eu te perdoo. O meu pai tem 64 anos de idade, ele vende espetinhos na frente de uma faculdade, mas hoje eu não sinto ódio do meu pai. Hoje eu tenho um amor tremendo por ele, e mesmo com todos os defeitos do meu pai, ele é o pai que Deus quis que eu tivesse. Eu aprendi a perdoá-lo. Eu ensino a ela hoje a perdoar também o marido dela, que até no dia da morte ele vai continuar sendo o marido dela. Eu digo para ela: perdoa o pai, mãe, e ore pela alma dele para que um dia Deus possa cuidar da alma do pai. E nós temos orado pelo meu pai. Posso te pedir um favor para a gente encerrar aqui? Feche os seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça em sinal de humildade a Deus. Feche os seus olhos. Não importa se o seu pai e a sua mãe estão vivos ou se eles já morreram, não tem problema. Deus nos fez inteligentes e nós podemos imaginar aquilo que nós vamos conversar nesta manhã. Não importa se faz muito tempo que o seu pai morreu ou a sua mãe, Deus te fez inteligente. Coloque o rosto da sua mãe na sua frente agora. Do jeitinho que a sua mãezinha é, loira, morena, pequenininha, grande, gordinha, como que é a sua mãe? Hoje é o dia das mães. Coloque o rostinho da sua mãe na sua frente, do jeitinho que ela é ou que ela era. Você que já perdeu a sua mãe, qual que era a cor dos olhos dela? A roupinha que ela gostava de se vestir. Você se lembra quando você era criança? As festas de aniversário de dentro da sua casa, a família feliz que você era com a sua mãe. Talvez a sua mãe era nordestina como a minha, falava alto como a minha, andava rápido como a minha. Como que é a sua mãe? Faz quanto tempo que você não dá um abraço na sua mãe? Você se lembra o último dia que você deu um abraço nela? O último dia que você olhou nos olhos da sua mãe, você disse para ela: eu te amo, mamãe. A senhora é a pessoa mais importante do mundo na minha vida. Talvez faz muito tempo, jovem, que você não diz eu te amo para sua mãe, que você nem se lembra quando foi o último dia. Talvez você, pai, você, mãe, que já perdeu a sua mãe, você tem uma raiva que você carrega com você, porque a sua mãe morreu e você não conseguiu dizer o último eu te amo. Porque talvez a sua mãe morreu, você estava em São Paulo e ela lá no Nordeste, e você não estava no dia da morte dela. Talvez você carregue uma marca, uma mágoa com você dentro do seu coração, por você não ter dado todo o amor que a sua mãe merecia. Você que tem a sua mãe viva, faz quanto tempo que você não diz eu te amo para ela? Você se lembra quando você era criança? Talvez faz muito tempo. Talvez a primeira palavra que saiu da boca de você quando você era criança foi mama. Você queria dizer mamãe. Você não vai se lembrar disso, mas pode ter certeza, jovem, que quando você chamou a sua mãe de mamãe pela primeira vez, as lágrimas se encheram no rosto dela. A alegria tomou conta do coração dela. Você que é mãe, que está aqui, você se lembra do seu filho pequenininho, bebezinho?
Você se lembra, mamãe, quando o seu filho era bem pequenininho, a sua filha era bem pequenininha, você se lembra quando você amamentava ela? Talvez doía os seus seios quando você amamentava o seu filho, mas com todo amor você amamentava, mamãe. Talvez você é igual a minha mãe, mamãe, você que está aqui nessa missa hoje. Eu me lembro que aos domingos a minha mãe só comia a asinha de frango, e eu achava que a minha mãe gostava da asinha de frango, até que um dia eu me dei por conta que a minha mãe comia a asinha do frango para deixar a coxa sobre coxa para mim. Talvez você é assim, mamãe. Talvez você come a asinha do frango para deixar a coxa para o seu filho. Talvez você come sem mistura para dar o seu bife para o seu filho. Como que é a sua história, mamãe, com o seu filho, a sua filha? Pensa neles agora. Pensa neles. Pensa de como vocês eram felizes. Eu quero te dizer, jovem, você que está aqui nessa missa, a sua mãe não é eterna, viu? Aprenda que Deus tem uma lista lá no céu, e o nome da sua mãe está nessa lista, viu, jovem? E chegará um dia que o seu celular irá tocar. Vai chegar um dia que alguém vai bater na porta da sua casa e vai dizer para você, jovem, a tua mãe morreu, a tua mãe não existe mais. Vai chegar um dia que a sua mãe vai morrer, jovem. A sua mãe não é eterna. Então ame a sua mãe, respeite a sua mãe, abrace ela, beije ela, dê amor para ela por enquanto que ela está viva, porque morto não escuta. Não adianta depois que a sua mãe estiver deitada num caixão, você querer dizer para ela o quanto ela é importante na tua vida. Eu vejo jovens em velório hoje, jovens que choram no caixão. Volta, mãe, eu te amo. Depois que está deitado num caixão não adianta. Morto não escuta. Se hoje eu quero dizer eu te amo para minha mãe, é porque ela está viva. Não espere a tua mãe estar deitada num caixão. Ame a sua mãe, ame o seu pai. É dia das mães, mas nós não podemos deixar de falar do pai. E o pai com certeza é mais difícil, porque a mãe é a mãe que lava, passa, cozinha. O pai não. O pai às vezes, é aquele pai que chega cansado do serviço, que quer tomar um banho, ler o seu jornal, assistir a sua televisão. Como que é a sua história com o seu pai? Faz quanto tempo que você não dá um abraço no seu pai? Faz quanto tempo que você não diz eu te amo para o seu pai? Saiba que a mesma lista que Deus tem no céu com o nome da sua mãe, o nome do seu pai também está nessa lista, jovem. E vai chegar um dia que Deus vai precisar do seu pai lá no céu. O seu pai também não é eterno. Vai chegar um dia que o seu celular vai tocar, alguém vai bater na porta da sua casa e irá te dizer, o teu pai não existe mais. O seu pai vai morrer um dia, jovem. O meu pai tem um monte de defeitos. Traiu a minha mãe com muitas mulheres, mas ele é o pai que Deus quis que eu tivesse. Eu preciso amá-lo e perdoá-lo. Ame o seu pai, jovem, mesmo com todos os defeitos dele. E eu quero te dizer, pai, ame o seu filho. Ame o seu filho, pai. Seja você o exemplo para o seu filho. Não chegue bêbado em casa, porque senão o seu filho chegará um dia bêbado em casa também. Dê amor para o seu filho. Ame o seu filho, mãe. Se hoje eu estou aqui, é porque essa mulher não desistiu de mim, e ela acreditou que Deus poderia mudar a minha vida. Acredita no teu filho, mãe. Ore pelo teu filho, porque um dia você não estará sozinha nessa missa. Um dia essa igreja ficará pequena, porque o seu filho estará contigo, participando do Dia das Mães com você. Quero pedir mais um favor e a gente encerra por aqui. Fique de pé. Você, jovem, que veio com o seu pai, com a sua mãe, sai do seu lugar, procura ela aí. Coroinha, cerimoniário, sai do seu lugar. Vai até a sua mãe aí. Você vai até nela e você vai abraçar ela.
Você, mamãe, que o seu filho não veio, mas você veio com o seu esposo. Abraça o seu esposo aí, mamãe. Somos uma família e precisamos encerrar assim. Você, jovem, que a sua mãe não veio, sai do seu lugar, procure alguma mãe. Procure alguma mãe que esteja sozinha, está aqui bem perto, ó. Você que é jovem, que está aqui na igreja, sua mãe não veio, saia do seu lugar. Procure alguma mãe que esteja sozinha, está aqui, irmão. Mamães sozinhas. Abraça sua mãe aí. Mais um favor. Abraça forte, forte, forte. Feche os seus olhos. Deixa Deus cantar essa canção para nós. Feche os olhos. Feche os olhos, feche. Percebe? Vamos cantar, ministério. Percebe Feche os olhos, feche. e entende que os melhores amigos Você que já perdeu a sua mãe, são aqueles talvez a sua mãe que já morreu, o seu pai já estão morreu. em casa, talvez eles estão no céu esperando hoje. por ti. Não tem problema que eles já morreram. Pensa neles agora, pensa. Acredita Que os momentos nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por abraça a sua acaso família aí, querido. Feche os olhos. Abraça forte essa pessoa. Forte, ao forte. teu lado vão estar. O mundo só vai mudar quando nós vivermos em pra família. te acolher. Mata a saudade da E tua te mãe aí, jovem. amparar. Mata a saudade dela, mata. Pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama, te espera. Para o teu lado. Mata a saudade, cara. Mata a saudade. Está. Abraça com força, abraça. Tua família, Volta pra ela hoje. volta pra ela. Ama a tua família. Ela tem um monte de defeitos, mas é a tua família. É a família que Deus preparou para você. Para o teu lado sempre está tua família. Tua família. Percebe? Muitas pedras surgem pelos caminhos, Mas em casa alguém feliz te são espera. coisas que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. É somente a sua mãe que está Eles perto de você, o sempre seu pai. estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso E se por acaso a dor chegar, ao teu lado ao vão teu estar lado vão pra estar te acolher pra te acolher e te e amparar. te amparar. Abraça forte aí, querido. Pois não há Abraça. nada Abraça tua mãe. como lá. Abraça, 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 abraça. Tua família, Volta pra ela, volta. volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta
um instante? Só existe uma família perfeita, que é a família de Nazaré: Jesus, Maria e José. A nossa família não é perfeita, a nossa família tem um monte de defeito, mas a nossa família é a nossa família, é a família que Deus quis que a gente tivesse. Mesmo com muitos defeitos, ame a sua família e nunca desista dos teus, porque Deus nunca desistiu de você. Então nunca desista do teu filho, mãe. Nunca desista do teu filho, pai. Nunca desista do teu esposo, mulher. Nunca desista da tua esposa, homem. Nunca desista dos teus filhos, papai e mamãe. Um dia eles estarão conosco aqui na igreja, que é a casa de Deus. A nossa família pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Vamos aplaudir, porque a nossa família, ela pertence a Jesus. A nossa família é do Senhor. Glória a Deus. Aplauda com força. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Amém? Acredito que Deus tocou o coração de muita gente. A nossa família é a coisa mais importante que a gente tem. Eu toda vez choro com o testemunho do Oscar. Posso ouvir 10 vezes, choro as 10 vezes. Mas hoje eu não poderia terminar esse momento que a gente viveu sem aproveitar e dizer, porque minha mamãe está aqui. Eu também não fui santo a vida toda. Dei muito trabalho a essa mamãe aqui. Muito trabalho. Eu quero contar só uma coisinha para ilustrar tudo o que o Oscar disse, para você ver que também na minha vida é isso que aconteceu. Eu sempre fui filho único, hoje eu tenho esses 2 irmãos maravilhosos que sempre quis ter. Quando eu tive que sair de casa para ser padre. Sempre vivi sozinho, minha mãe separada do meu pai, rebelde por causa disso. Via meu pai de um canto, minha mãe de outro. Vivi primeiro com meu pai, com minha avó, não entendia minha mãe vir de quando em quando para me visitar. Quando eu tenho 9 anos, minha mãe quer me levar para morar com ela. Foi uma briga, porque eu não queria. Toda vez brigava com a mãe. Eu lembro que a gente morava numa pensão que era um quarto, lá em Pinheiros, um quartinho. Ali era a sala, ali era a cozinha, ali era tudo. E eu lembro que eu subi uma escada longa. Muitas vezes ela ia me buscar na casa dos amigos, porque eu não queria ficar em casa, não queria ficar com minha mãe. Quando ela me buscava, eu dizia para ela, por isso que eu gostava de morar com a minha avó. Falava palavras duras que machucavam. Quis outro casamento, graças a Deus também hoje está casada com o Bernardo na igreja, bonitinho. Tem essas 2 crianças maravilhosas com meu padrasto. Fui meio rebelde também. Hoje está aí também tendo uma novela, Eu Amo Paraisópolis. Ali eu vivi, Paraisópolis. Eu vivi 7, 8 anos da minha vida. Morei no Paraisópolis. Ali eu cresci, ali eu conheci Deus. E eu me lembro que ali, numa discussão com a minha mãe, brigando, falando alto, como eu sempre fazia todo dia. Falei alto, murmurei, e a briga foi feia, que eu fui pra cama, bravo, chorar. Quando um filho briga com uma mãe, como Oscar dizia, e que exemplo de mãe, parabéns mãe.
Parabéns, você conquistou seu filho. Era um momento onde com certeza eu dei trabalho para mamãe. Mamãe não tinha orgulho de mim, porque eu era o menino que dava trabalho, o menino que não queria ir para a igreja. E talvez ela nunca pensou que o filho dela um dia seria padre. Nunca. Porque eu nunca quis ser padre desde criança. Mas tem algo que a mãe do Oscar fez e que a minha mãe fez, que talvez você precise aprender, mamãe. No dia que eu briguei com ela, qualquer mãe talvez ia brigar, ia bater, não sei o que, de tanto que eu briguei com ela aquele dia. Eu nunca me esqueço dessa cena. Minha mãe achou que eu estava dormindo. Ela ajoelhou, botou as mãos na minha cabeça e ela começou a rezar pelo filho. Irmãos, foi essa oração que fez eu ser padre hoje. Foi essa oração. Se eu sou padre, é porque uma mãe rezou. Obrigado, mãe, porque você rezou, viu? A mãe tem que entender que a oração dela tem muita força. Mais que a oração de um padre, mais que a oração de um pregador, a oração da mãe converte o filho, sim. Eu digo sempre, não foi a pregação de alguém que me converteu, não foi um retiro como foi o Oscar, e acredito que mais que o retiro do Oscar, foi tua oração, mãe, que converteu o teu filho. Foi a oração da minha mãe que me converteu. Aquele foi o maior tapa na cara que eu recebi, que eu não me esqueço. Uma atitude. E hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz que eu não deveria ter feito. Eu lembro que eu ficava em casa o dia todo, eu não trabalhava, dava aula de violão, ficava em casa o dia inteiro, a casa uma bagunça, banheiro para lavar e minha mãe trabalhando para me sustentar. Ela chegava de noite, 8 da noite do trabalho, trabalhava em Pinheiros até Paraisópolis, o trânsito, e ela ainda tinha que fazer comida porque eu não tinha feito nada, ela tinha que lavar a louça porque eu não tinha lavado uma louça. Eu me arrependo, porque se fosse hoje, mamãe, hoje eu não posso morar com você, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, toda vez que a mãe chegasse em casa ia ter louça lavada, ia ter comida para ela comer, porque eu não soube valorizar a mãe que eu tive enquanto eu morei com ela. E hoje eu sei que ela tem um orgulho imenso. A alegria da minha mãe é quando eu chego no serviço dela e ela tem orgulho de dizer: esse é meu filho, ele é padre. Será que você é motivo de orgulho para sua mãe? Eu sei que eu não fui durante anos, mas hoje talvez eu sou um grande orgulho para essa mulher, que ela é capaz de dizer para todo mundo: aquele ali é meu filho. E como Oscar disse, um dia quando o telefone tocar, minha mãe morreu, eu não vou mais me arrepender do que eu não disse, porque sempre quando eu posso eu abraço, sempre quando eu posso eu digo: mamãe, te amo, papai, te amo, para todos. Amém. Só uma palavrinha que eu quero falar para vocês. Eu nunca percebi esse trabalho que ele me deu, porque ele sempre foi meu filho. Eu nunca percebo o trabalho que eles me dão, porque eles sempre são meus filhos. Todo mundo fica falando: meu filho é isso, meu filho é aquilo, e eu falo: meu filho não é. Quando eu vejo uma mãe falando que o filho é isso, é aquilo, eu falo: mãe, ele é teu filho, vai atrás dele. Quando eu vejo alguém dando conselho para a mãe deixar o filho na rua porque está drogado, eu falo: mãe, vai buscar teu filho, ele é teu, Deus te deu, é tua cruz, carrega. Mãe, esposa, vai buscar teu marido, está na rua. Meu pai era alcoólatra, foi para a rua, e eu: mãe, vai buscar teu marido. Eu ia buscar meu pai na rua,
para que ele dormisse em casa. Eu saía do serviço, pedia licença para o patrão para ir buscar meu pai, porque ele estava na rua, sujo, alcoólatra. Eu ia dar banho nele, pôr ele em casa. Eu amo meu pai. Essa paixão, eu nunca levo remorso. O único remorso que eu vou levar é porque eu tive a minha desobediência como todo jovem. E já pedi perdão para ele. Então eu falo para vocês, mãe, vocês pais, você esposa, acolha essa família. Seu filho, não deixe ele para a rua, mesmo drogado, mesmo bêbado. Vá buscar ele, dê o banho dele, troque de roupa, ponha ele na cama. Eu já criei outros meninos, estou criando. Sandy, vem cá, Sandy. E eu tenho um cunhado que ele tem vários filhos, ele vai namorando e tendo um filho. E eu sou a mãe para acolher esses filhos, porque as pessoas acham difícil acolher filhos dos outros. E eu sempre falo para ela, ama tua mãe, porque a tua mãe te gerou. Porque eles ficaram em conflito durante a vida, por abandono, porque pai é assim, mãe é assim. Mas ama a tua mãe, porque ela teve você jovem. Ela não sabia amar, mas ela te ama. Então eu falo para vocês, filhos, mesmo que a sua mãe não soube amar, porque ninguém também passou isso para ela, ame sua mãe, vá buscar ela, ajude ela, partilhe, trabalhe com ela, mas faça tudo pela sua família. Eu não falo só com a mãe, um pelo outro. Se seu pai errou, se seu marido adulterou esposa, perdoa-lhe, né? Se ele vem pedir perdão, senta, conversa, une a família, não separe a família, porque ela é de Deus. Aproveita esse momento que o mundo está dizendo que a família precisa se separar, que a família precisa, que essa vida não é vida para a família. Você fala, essa é a minha vida, é a minha família, cuide dela, mesmo que o sangue dê no meio da perna, mas salva a tua família. Salva a tua família, salva teu esposo, salva teu filho das drogas, do mundo da prostituição. Hoje o mundo não prega mais virgindade, não prega mais castidade, não prega mais namoro fiel, mas Deus continua o mesmo. Sejam filhos, vivam como filhos, procurem matrimônios, procurem guardar suas virgindades, moças, para que o seu matrimônio, para o seu casamento não seja promíscuo, porque o mundo está dizendo, você tem que namorar muitos, você tem que ser mulher, você tem que ter muitos. Não seja moças de mãe e de pai. Honre seu pai e sua mãe com a sua virgindade, com a sua castidade. Filhos, viúvas, sejam santas. Seu marido está vivo, ou maridos que têm mulheres vivem e vice-versa. Seu esposo está vivo, não tem direito de estar arrumando outro. Ele está separado, mas reze por ele. Um dia eu encontrei uma mãe que separou do marido, e pelo momento ela me chamou e falou que ia arrumar outro namorado. Eu falei, não, seu marido está vivo, reze por ele, para ele voltar. Hoje ele está morando com ela, e ela não foi para o adultério. Então vocês mulheres, salve sua família, e vocês pais, salve sua família. Amém? Para terminar este momento, pega na mão da pessoa que está do seu lado e terminemos cantando. Tua família, volta pra ela. Te ama e te espera, te ama e te espera, para o teu lado sempre. Canta, tua família, te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Estes são seus verdadeiros amigos, esses que nunca te deixam, a tua família. Aplaude Jesus Cristo, aplaude este momento maravilhoso.